Agora a gente vai ensinar aqui como que liga essa nova versão desse relé. Essa nova versão agora, ela é bivolt, então ela funciona tanto em 110 como 220 volts. Mudou algumas coisas aqui, os parâmetros mudaram e acrescentou bastante coisa aqui, ó. Vou repassar com vocês. Ele vai começar assim, né, desligado. Provavelmente vai estar dando uma falha aqui, um alarme de tensão, porque a tensão pode estar fora aí do configurado. E aí você aperta o 7 para entrar em parâmetros. Esse primeiro parâmetro aqui é o tempo para ele energizar. Nesse caso aqui está 5 segundos. Então quando você acaba de ligar o relé, ele vai esperar 5 segundos para armar. Esse segundo tempo, P2, ele é o tempo de recuperação. Então se der alguma sobretensão, alguma subtensão, ele vai esperar 30 segundos para poder armar novamente. O P3 é o valor de sobretensão, então nesse caso aqui acima de 270 volts ele desarma. O P4 é a recuperação de sobretensão, então só depois que ele abaixar desse valor aqui que ele volta a armar. Então nesse caso aqui depois que ele baixar de 265 volts que ele volta a armar. O P5 é o subtensão, então nesse caso aqui como a nossa rede é 110, posso deixar 100 volts aqui, então abaixo disso ele desarma. O P6 é a recuperação de subtensão, então nesse caso aqui vou deixar 105. Então quando ele passar de 105, subir de 105, ele volta a armar. O P7 é o tempo para ele armar, para ele desarmar por um problema de tensão. Então nesse caso aqui, se ele ficar 1 segundo fora da faixa que a gente configurou ali, ele vai desarmar. O P8 é para você corrigir o valor de tensão que mostra no display. O P9 é o valor de sobrecorrente, nesse caso aqui está 1 ampere, mas esse relé aqui ele vai até 63 amperes. Vou deixar 20 amperes aqui só para testar. Então passou disso ele vai desarmar. O P10 é o tempo para ele desarmar por sobrecorrente. Então se tiver uma partida de motor é legal aumentar um pouquinho esse tempo aqui por conta do pico de corrente. Nesse caso aqui 1 segundo, eu vou deixar 1 segundo aqui, mas pode alterar. Esse P11 ele é um contador de falha de sobrecorrente. Se você deixar off, ele vai ficar desarmando e armando. Assim que dá uma sobrecorrente ele desarma, mas depois ele volta automaticamente. Se você colocar um valor aqui, por exemplo 3, se ele desarmar 3 vezes, ele não arma automaticamente depois. Aí vai ter que vir aqui e armar manualmente. O P12 é para você ajustar a corrente que mostra no display. Então você coloca o alicate amperímetro aqui e vai ajustando para bater com o valor do alicate amperímetro. Igual aquela correção de tensão que eu mostrei um pouquinho antes. O P13 é a correção de frequência. Aqui você também consegue ajustar a frequência que ele mostra aqui. Esse P14 ele é um parâmetro para ele desarmar mais rápido, para ele ter uma proteção mais rápida. Nesse caso aqui ele vem sempre ligado, mas se for uma partida de motor, nesse caso aqui você pode até desligar. Esse P15 é um parâmetro que ele vai mudar a visualização do display. Se você deixar 1, ele vai por padrão sempre mostrar aqui tensão no display de cima e corrente no display de baixo. Se você colocar no modo manual, que é o modo 2, aí você vai poder navegar pela seta aqui e ele vai mudando o display aqui entre tensão, potência, corrente e frequência. E se você deixar no modo 3, ele vai ficar alternando isso automaticamente. Então ele vai mostrar primeiro tensão, depois potência, corrente e por último frequência. Depois ele volta para a tensão. Aqui por padrão ele vem em 1, que é sempre o valor de tensão, e de corrente aqui embaixo. O P16 ele é o reset automático. Então, se der alguma falha de corrente ou de tensão, ele volta automaticamente se você deixar em on. Se você deixar em off, ele não volta mais. Você tem que vir e armar manualmente aqui. Por padrão, ele vem em on também, ligado. O P17 ele é um parâmetro que muito dificilmente vai ser usado, mas se você desligar ele aqui e colocar em off, ele não vai respeitar mais nenhum parâmetro de limite de sobrecorrente, de sobretensão, nem nada. Ele só vai ficar exclusivamente armando e desarmando pelo botão aqui. Deixa eu voltar nele aqui. Então esse P17 pode deixar 99% dos casos vai ficar ligado, né? Porque vai querer que ele respeite os limites aqui que você colocou.
Esse P18 é só para ele desligar o display depois de um tempo, para economizar energia, mas geralmente vem em off também. E esse P19 aqui é para você colocar uma senha para ninguém poder acessar os parâmetros. Por padrão ele vem 112, que aí é sem senha. Se você mudar esse valor, ele vai ficar bloqueado e você vai ter que inserir essa senha aí para conseguir mexer nos parâmetros. E é isso. Passou disso, já está operando aqui. Se você ligar, ele vai armar, ó. Esse LED aqui indica que ele está armado. E esses daqui são os LEDs de falha. Então, se por um acaso der uma falha, você consegue ver se foi por sobretensão, que é esse primeiro aqui, subtensão, que é o segundo, ou sobrecorrente, que é o terceiro.